Boa tarde para você que está aí ligado agora ao vivo aqui no Koinonia Online. A gente está começando mais um Papo na Rede. Hoje é quinta-feira, dia 13. Dia 13. Eu sempre me perco nessa data, mas hoje é dia 13, 16 horas da tarde. Estamos aqui em São Paulo, esperando uma chuva que não vem já faz um tempo. Quase 2 meses, né? Ou 2 meses. Quase né? 2 meses. Não tem chuva aqui em São Paulo. Já passou de 2 meses, aliás, né? Por incrível que pareça, Brasília, onde eu estava semana passada, estava com o ar mais gostoso para se respirar do que aqui, mais né? úmido. Que é muito incomum, né? Brasília é bem seco. Né? É isso daí. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a internet, rede, esse chamado mundo virtual, as chamadas realidades alternativas que acontecem na vida contemporânea de hoje, o que isso tem a ver com a nossa própria vida e o que talvez isso tenha a ver com o reino de Deus. A gente está aqui hoje à tarde conversando com o Volney Faustini. Obrigado por você ter aberto aí um espaço na sua agenda para poder estar aqui com a gente, Volney. Para mim é um prazer, uma alegria e participar com você, Fernando, com o Carlos. Realmente é um tema que me inspira, que me toca e é gostoso a gente poder falar, né? E o reino de Deus está no nosso coração, né? A gente chora aí de ver que o reino muitas vezes não é de Deus, né? Então, o que fazer para resgatar o reino que é dele, né? Então, isso é bem pertinente. O Fernando falou que você abriu um espaço na sua agenda. O Volney é um homem de algumas ocupações já há muito tempo. Uhum. Mas hoje, especificamente, qual é a sua agenda de vida hoje? Então, eu atuo numa pequena consultoria que é voltada para fazer inovação nas empresas. Então, a inovação é o oxigênio das mudanças. Então, a gente entra na empresa, eu tenho uma pequena equipe com alguns parceiros, a gente entra na empresa, faz uma revolução interna, muitas vezes demanda um trabalho de capacitação, de qualificação, eu não diria de treinamento, porque o treinamento já é coisa mais do passado, mas exige realmente um trabalho colaborativo de aprendizagem. Então a gente acaba formatando isso para a empresa, para os meus clientes, né? E em paralelo eu tenho assumido alguns compromissos ou de uma livre docência, né? Eu dou aula na Madia Marketing School, no programa de marketing digital, e eu também tenho participação na FAAP. A pós-graduação da FAAP tem um programa chamado Pense Melhor, e eu atuo lá no curso do Futuro da Administração, que é em cima de um texto do Gary Hamel. Então o livro, inclusive, é dado para todos os participantes. Então eu tenho me articulado um pouco nisso. Entendi. E tenho recebido algumas requisições para palestras, né? Ou empresas ou associações, às vezes workshops, coisas mais pontuais, mas que ajuda a gente a levantar a bandeira da inovação, a bandeira da transformação, né? Legal. Agora, você tem uma caminhada, Volney, que a gente estava antes aqui de começar o nosso papo. Vamos situar aí 79, que foi o Geração, aquele evento que foi feito aqui em São Paulo, com o Billy Graham, e você estava envolvido na organização. E de lá para cá, numa série de ações aí relacionadas a missões, a instituições, as chamadas missões para-eclesiásticas, como eram chamadas antigamente. Isso mesmo, O Volney, em 79 nós não tínhamos fax, né? Não tinha fax, não tinha mesmo. Como é que era? Ou como é que foi? Mas hoje a um gente, evento? desculpa, viu, Brega? Hoje a gente tem e-mail, então se você quiser participar ao vivo, se você tiver aí, manda aí o seu e-mail que a gente traz você pro papo daqui. Os web espectadores têm prioridade absoluta. Exatamente. Eles mandam, a gente interrompe e começa a conversar sobre o que eles querem. Não é bem assim, não, mas a gente faz eles pensar. Só não fala do Palmeiras hoje, que tá tudo... Nunca! Mas assim, nós não tínhamos fax, né? Quer dizer, e aquele foi um dos grandes eventos que mobilizou gente do Brasil e de fora do Brasil, né? Como é que é essa viagem, né, de um Deixa tempo? eu contar uma coisa curiosíssima, porque nós não tínhamos fax, mas também não tínhamos computador.
Então o fax, hoje, você fala fax, não tem nada a ver. Né? Porque hoje o fax já se perdeu. A geração de hoje já... Mas o fax teve não ter computador... Né? Então a gente tinha que fazer o seguinte, nós contratamos um sistema de fichas que a gente usava, era o banco de dados com fichas, mas é uma coisa interessantíssima, porque é o sentido mesmo da segmentação do manuseio de banco de dados. As fichas, elas tinham furinhos. Aquelas tipo tríplice, não? Elas tinham a borda inteira com lugar para você fazer furo. Então, por exemplo, os homens, a gente fazia um furo no primeiro buraco. E as mulheres, a gente fazia um furo no segundo buraco. Então, quando você você juntava todas as fichas, você passava uma agulha de tricô, e daí você puxava. Quando você puxava, só subia os homens ou as mulheres, dependendo do que você queria. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, você colocava lá, né? E você puxava, subia o estado de São Paulo. Era o máximo que vocês conseguiram chegar. Era o máximo é incrível. E hoje você faz isso com qualquer sisteminha. É Enter, né? É o embrião do Access. Que coisa. É isso mesmo. Gestão do banco de dados. O nosso CRM era feito com fichas, né? Então, você está falando sobre inovação, que eu acho que é fascinante nessa questão hoje de comunicação, porque assim, isso é rede, né? Você estabelecer informação e disponibilizar essa informação. Então vamos dizer assim, a rede, lembra quando a gente conversou com o Lourenço aqui, sim. aqui da PUC, um amigo, rede é um negócio que tem, por exemplo, uma rede antiga que a gente conhece era as estradas romanas, aquilo era uma rede. A diferença era o tempo que se levava para disponibilizar a informação. Mas rede é uma coisa que existe há tempo, né? Tem um amigo meu que eu conheci em 1979, que ele deve estar nos assistindo, que ele acabou de me ligar. Em 79, eu e ele trabalhávamos na indústria farmacêutica na Roche, né? Produtos Roche, que era uma das grandes da época e ainda o é. Né? E eu me lembro que as nossas correspondências, né, os meios de comunicação entre os vendedores, propagandistas, com gerências, etc., eram feitos assim por os antigos malotes, né? E a comunicação demorava, né? As informações demoravam para chegar. Né? Então, você dessa geração para cá e fez um caminho, né? Para você ter uma ideia, tinha falado do Carlos Rizon, de Londres, acabou de mandar um e-mail mandando um abraço pro Vonei, pro Carlos, para mim. Tá dizendo que é a primeira vez que ele conecta aqui, tá conseguindo, e mandou um abraço a todos. Carlos, abraço para você. Já é noitinho. Aí na terra da rainha. Mas fala da sua trajetória, que isso é situar o web espectador. Eu sempre tive uma chamada, né? Eu não podia ver um desafio que envolvesse o reino que eu não ficasse tocado. Então, o Geração 79, que foi um grande congresso que aconteceu no comecinho de 79, nasceu aí num sonho do Paul Overholt, que era o principal executivo de Mocidade para Cristo, né? Veio de Minas, de Belo Horizonte para São Paulo, montamos aí um grupo, ABU participando, várias entidades, e conseguimos formatar um grande evento que tinha mais de 100 pastores no conselho de referência de todas as denominações. Foi uma coisa muito assim bonita, gratificante à época, né? E meio que antecipou um pouco, né? Do final do que a gente poderíamos chamar de um purismo mais evangelical, né? Valdir Stauernagel, o Robson Cavalcante, tinha um pouco o núcleo de Lausanne que foi em 74. Então foi muito... Que ficou mais forte no Congresso Brasileiro de Missões em 80. Foi logo em seguida. Logo em seguida. Seguida. Mas o Geração 79, a impressão que tem que é um dos primeiros que repercutiu algumas coisas de Lausanne. Para ter uma ideia,
pessoal que veio depois do Geração 79, né? Naquela época nós alugamos o IMB e nós colocamos 4.000 jovens, fizemos uma repartição, as meninas dormiam num lado, dormia no chão do IMB. Caramba. Conseguimos colocar uns tapetes, aqueles tapetes de passar no IMB, onde tem as feiras, exposições. Compramos colchonetes, depois revendemos os colchonetes para recuperar o prejuízo. Quer dizer, era tudo coisa nova. Construímos banheiro, Então foi um negócio muito gratificante, e com isso eu meio que percebi que a gente podia contribuir com o meio cristão, evangélico, as entidades, as missões para-eclesiásticas. Aí eu montei a Germine, que era a Gerência de Ministérios Evangélicos. E aí eu cuidei de uma série de ministérios, uma série de missões, fazendo a diaconia técnica. O pessoal sabia pregar, mas não sabia, vamos dizer, servir a mesa no sentido de fazer um orçamento, como é que tira na época o CNPJ, na época era CGC, né? Não tinha nem a entidade existia, mas não existia de fato porque não tinha CGC. E aí contabilidade, né? Relacionamento bancário, como regimentar contribuintes, participantes, intercessores. Então, a gente fez um trabalho muito forte com algumas entidades evangélicas. E nesse meio tempo eu lancei a Querigma com o nosso irmão Guilherme Kerr, mais a Ruth Araújo e a Zilda de Castro. Então conseguimos colocar a revista aí por 20 e poucos números. Está na Alemanha. A Zilda está na Alemanha. Ela sempre que vem aqui ao Brasil. E eu fui assinante da Querigma, viu? E ela lembra de você. Ela sempre fala. Tem que lembrar. Zilda é gente boa. Muito lá na Alemanha. Às vezes ela sintoniza aqui. Eu recuperei o contato com a Ruth agora pelo Facebook. O Facebook é isso, né? Você vai costurando, né? Volney, deixa eu fazer uma provocação. Posso? Pode, com a gente é meio amigo, né? Bastante amigo, por favor. Porque assim, lembro-me, você falou a Germine que começou tentando ensinar os irmãos que lideravam comunidades a gerenciarem melhor a sua própria estrutura e tal. O Eugene Peterson, o primeiro livro que chega no Brasil, nos começos dos anos 2000, eu acho, foi Pastor segundo o Coração de Deus. Pastores segundo o Coração de Deus. O título dado em português. E uma das críticas logo na introdução do livro era de que os pastores haviam se tornado gerentes e deixaram de ser cuidadores, né? Você foi um fator importante nesse negócio, então, de fazer dos pastores gerentes. Que você, mas eu acho que vou advogar o Volney. É uma provocação. Eu acho que a proposta do Volney era diferente, viu? Né, nós voltamos à discussão, né? Até eu sei com quem eu estou falando, né? Eu sei. Até porque, num determinado momento, houve um desvio, né? Houve um bandeamento para um lado em que a instituição religiosa ficou muito maior do que a comunidade. Com certeza. Né? E não era isso o desejo da Germine na época. Né? Eu sei porque eu lembro da Germine quando ela mas ela eu assim, fazendo uma autocrítica, eu sou, quer dizer, eu me vejo muito naquela historinha do moleque que ganha um martelo e pensa que tudo é prego e sai martelando pela casa inteira. Então eu usava da administração, usava da questão da gestão como meio que a solução de todos os males. Então, se a entidade não estava indo bem, é porque o planejamento estratégico não estava bom. Se o planejamento estratégico demonstrasse que precisava de recursos, é porque precisava de uma gestão de contribuintes e assim por diante. Então, eu faço esse meia-culpa. Como a Willow Creek fez o meia-culpa, que ela foi
foi muito gestionada, ao invés de ser uma... Gerencial. Claro, gerencial ao invés de ser uma O livro missão do Jorge corporativa. Barna fez um furor, né, entre nós quando surgiu, né? É verdade. O marketing na igreja. Mas talvez uma eu coisa acho que assim, considerando isso hoje, Brega e Ivone, talvez a ideia fosse, num sentido positivo assim, você liberar os caras que cuidam daquilo que a gente chama de área mais ministerial da instituição, de modo que alguém faça o trabalho de meio de campo que é necessário em um certo sentido. Sim. Né? O mínimo de gestão, de organização, de planejamento. A gente vive hoje uma sociedade, né? A gente faz muita referência à chamada igreja primitiva, aquele cristianismo simples, mas era uma sociedade que não tinha banco, que não tinha CPF, que não tinha CNPJ. Enfim, hoje qualquer mínimo é necessário, né? Quer dizer, ou qualquer instituição mínima ela tem uma necessidade. Talvez assim, hoje fazer uma adequação é de oferecer recursos para liberar os caras. Não faça você. Né? O seu chamamento é outro, o seu trabalho é outro, então libera. E deixa que a gente cuida das mesas. Mas cuidar das mesas hoje tem implicações muito diferentes. Né? Tem. Do que era. Era esse o argumento que a gente usava, né? Da diaconia técnica. Né? Como é que você vai comprar um programa, um sistema para o computador da entidade, da missão, se a sua formação como líder é teológica, não é, você não entende, né, de RP, de administração, então tem que ter alguém fazendo o acompanhamento para que a coisa seja bem feita. E alguém que não tenha interesses direto. Então era mais nesse sentido que a gente... Mas deixa eu aproveitar essa provocação e fazer uma contra-provocação, porque é o seguinte, no fundo... O povo mais atrasado do mundo são os crentes. Porque você vê no mundo corporativo, hoje, está sendo feita uma desconstrução total da administração. Hoje não se tem mais essa... Quer dizer, está se buscando, né? Está se tentando realmente fazer essa revolução, essa ruptura. Não existe mais orçamento, não existe mais... Quase que não há paradigmas, treinamento. Né? Você quebra esses paradigmas que são ídolos da antiga administração, um planejamento rigoroso e tal. E a gente agora vê a igreja... vindo a reboque querendo promover isso. Então com todo o respeito, tem os summits aí, e vem pela internet, satélite, junta o pessoal, houve uma grande figura do meio evangélico líder, houve um cara bom da academia ou da consultoria, quer dizer, ou é o Jim Collins, ou é o Gary Hamel, ou é um desses caras aí que fala junto com o pastor. Mas a gente escola do Peter Drucker. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque não tem nada a ver com a igreja, e a igreja está embarcando numa canoa furada. Mas você acha que está acontecendo uma inversão, que é o seguinte, o mundo corporativo está buscando caminhos de humanização, que a gente poderia chamar de uma espiritualidade, e a igreja tem um conteúdo para oferecer isso, só que ela está buscando aquilo que o mundo corporativo está querendo jogar fora. Exatamente. Que é essa administração, essa coisa rígida, gerencial, você abandona o alfa e o ômega para abraçar uma coisa que já está cheirando a azedo, já está obsoleta, sabe? Então é um absurdo isso. Verdade. Então nós temos que acordar, porque hoje tem um movimento, eu li hoje, um movimento que chama assim Get Rid of HR, ou seja, vamos liquidar com os recursos humanos, vamos liquidar com o sentido do RH. Quer dizer, os profetas da transformação estão gritando, né? Um quer acabar com budget, outro quer acabar com RH, outro quer acabar com planejamento, outro quer acabar com treinamento. Pessoas realmente que têm conteúdo, que sabem o que estão falando.
e a gente está embarcando. Está querendo comprar os pacotes disso. Querendo comprar esses pacotes, quando nós temos na comunidade o grande exemplo do que é vivermos em rede, do que é vivermos essa comunidade colaborativa. Organicamente, né? que é o sentido da empresa. A empresa que é orgânica, né? O chamado empresa viva, é a empresa que vai se superar, que vai vencer. Ó, a Suzy Costa, lá de Vinhedo, nossa fiel... Number one. Número, cadeira cativa aqui. Number one. Só para ir recordar a geração 79. Eu estava lá e participei daquela dor de barriga coletiva. Ela está dizendo aqui, deve ter acontecido alguma coisa lá, né, Suzy? Mas, Volney, pensando assim agora em termos de rede, eu tenho acompanhado que você tem... colocado no Facebook, tem me chamado muita atenção. Você fala do chamado letramento digital, né? Significa que tem muita... Então, significa que tem muita gente iletrada digitalmente. O que é um iletrado? Esse é um termo é um termo americano que é literacy, né? Que significa alfabetizado, né? Mas o letramento, eu acho que ele tem uma conotação legal, porque ele traz essa questão da habilidade de você ler, compreender e entender os símbolos, entender o que está junto do símbolo, junto do texto e do contexto. Então o letramento digital, que seria uma espécie de alfabetizado funcionalmente para o mundo, o ambiente digital, é realmente o cara entender qual é o papel dele. Quer dizer, quando você está online. Então, não existem dois mundos, existe um mundo só. Hoje não tem como você ficar fora do online. Você está com o iPad no colo, você tem um celular, você acessa o Facebook, você posta alguma coisa, você tira foto, você mostra. Você tira foto, envia, outras pessoas curtem, acompanham, sabem o que você está fazendo. Não é a questão de narcisismo ou de futilidade, olha o que eu comi, não é isso, é muito mais profundo. É claro que como o pessoal não tinha comido mel, agora que come se lambuza, mas deixa passar essa fase para você ver como isso é poderoso e tem tudo a ver. E causa transformações daquilo que a gente chama do mundo real. E descortina um mundo novo para todo mundo. Eu não sei se cabe como exemplo, Volney, a gente estava conversando aqui agora há pouco, aconteceu acho que em agosto, que eu acho que foi assim, um caso muito interessante no Facebook, é uma menina lá de Santa Catarina, chamada Isadora, tem 13 anos. 13 anos. Ela começou a reportar de uma maneira muito consciente, para uma menina de 13 anos, a condição e a situação da escola dela. Que num primeiro momento houve uma certa pressão sobre a família para ela parar, mas que como consequência, no final das contas, o que aconteceu? A Secretaria de Educação da cidade dela se mobilizou para melhorar a condição da escola. Mas isso aconteceu onde? Foi no Facebook. E isso repercutiu no Brasil de tal maneira que ela virou assim uma figura querida demais no mundo virtual, mas teve uma repercussão prática, no mundo real, como a gente costuma chamar isso. Da Secretaria de Educação de Você acha que isso é um exemplo dessa... do que essa chamada rede e comunidade de rede é capaz de gerar? Eu tenho procurado levantar uma bandeira para mim, que eu estou me autodenominando, estou tendo essa pretensão de me chamar de futurista social. Então, dificilmente alguém vai me convencer o contrário, mas a Uniban teve que ser, no final das contas, vendida por causa de uma má administração de um episódio que repercutiu na rede, que foi o episódio da Geise com o seu vestidinho vermelho. Oi? Geise Arruda, lá. Geise Arruda, do vestidinho vermelho e tal. Quer dizer, hoje, se a gente não conseguir, por isso do letramento digital, não conseguir entender tudo que está acontecendo com os filtros, com os olhos adequados, saber interpretar como ferramental da sociologia, nós vamos tropeçar e alguns tropeços podem ser fatais.
Quer dizer, como aconteceu com a Uniban. E como acontece com candidatos, tanto para o bem como para o mal. O Obama, ele cresceu em cima da rede. Ele era o cavalo paraguaio, né? Ô Volney, uma das críticas que eu ouço, eu recebo inclusive, porque lido muito nas mídias, né? E me relaciono o tempo todo, enfim. Mas uma das críticas é a superficialidade das relações a partir dessas relações que brotam nas redes. Você acha que é uma crítica pertinente? Eu particularmente sou já, como você, daqueles que defendem que não necessariamente, sim, mas não necessariamente. E assim, como é que isso pode ser evitado? Quer dizer, usar a rede para relacionamentos os mais variados, mas que eles saiam da superficialidade, da banalidade, da leviandade e, óbvio, das relações perigosas também que podem existir. Quais são as ferramentas e, para o futuro, o que isso pode nos trazer, por exemplo? Eis que a velha pega a faca e passa a manteiga no pão. Quer dizer, a faca pode servir para alimentar, pode servir para matar. Então a internet é uma coisa neutra, não tem como. Agora, a gente precisa realmente entender a sociologia do que está acontecendo no nosso mundo hoje, para a gente realmente ter uma postura cada vez melhor, de aprofundamento, de não parar de encher os picuá com bobagem que colocam no seu timeline, você usar de recursos. O Facebook tem uma série de recursos que a gente não usa. Você pode segmentar. Você não precisa voltar lá para a época da agulha para você, mas você pode fazer buracos, né, nas fichas e você separar em grupos para você. Para aquilo que te interessa, para aquilo que vai te dar aprofundamento. Então, muitas vezes o pessoal amaldiçoa a escuridão, amaldiçoa a superficialidade, mas não está fazendo nada para trazer um aprofundamento. E aí é que tem esse desafio da gente entender melhor, né? Hoje, por exemplo, um texto que está bem fresco na minha mente, eu falo que estar online não é só sobre você, é sobre os outros. Porque eu faço a conexão com outras pessoas, que outras pessoas se conectam com outras. Então é 2 Timóteo 2,2, né? Quer dizer, quanto mais você multiplica as pessoas com as quais você influencia, e essas pessoas vão ser influenciadas por você, vão influenciar outros, e assim por diante. Aí a beleza da rede de alguma coisa boa que a gente pode construir. João Boca, aqui de Perdiz, a presidente da Sena. Tá aí, mandando um abraço para todo mundo que está aqui. Tudo bem, Joãozinho? Para você também, João. Amigo. Agora, Volney, quais seriam alguns caminhos? Quando você falou assim de letramento, alfabetização digital, me parece que faz parte assim, de uma formação, de uma cultura na sociedade de hoje, de lidar com essa realidade que é a rede, né? Eu fico pensando assim, é mais ou menos a gente pensar nos carros, quando eles começaram a ser usados, e em algum momento houve a necessidade de se estabelecer algumas regras mínimas, habilitação de motoristas para que eles pudessem usar aquela máquina de uma maneira que fosse construtiva, que fosse positiva, né? Quais que você acha, assim, são alguns caminhos práticos para intensificar essa formação digital? Uma das nossas preocupações é exatamente a gente discutir o que é esse negócio novo. Porque estar na web, estar online, você participar do mundo digital é uma coisa nova para todos nós. Então nós temos que discutir, temos que falar sobre isso. Então eu tenho tomado algumas iniciativas, eu tenho um grande amigo, é um dos caras que eu mais respeito quando se trata de interpretar o mundo online, que é o Hernani de Mantas, e a gente, há quase 10 anos atrás, a gente começou um movimento chamado Redondo. E a gente até tem tomado café, tem discutido aí nesses últimos meses para retomar esse movimento, porque
há 8 anos atrás era muito avançado e hoje está se vendo a necessidade da gente realmente promover mais essa discussão, né? Eu estou fazendo um café quase que mensal, que é para também discutir isso. Eu quero lançar um desafio ao grupo que participa desse café para a gente preparar um texto colaborativo, coletivo, né? E que a gente possa tá divulgando e aí fazer essa influência. Quer dizer, nós temos que ser influentes na rede, né? Através das nossas conexões, influenciarmos para fazer as pessoas entenderem que tem alguns papéis, tem que contribuir com conteúdos positivos, saudáveis, tem que ser uma espécie de curadoria, de fazer uma curadoria. Você falou disso aí, eu li no texto que você postou isso hoje, né? Ontem. Ontem. O que é essa curadoria? É você filtrar algumas informações que precisam ser paradas, né? E você referendar algumas outras que merecem ser continuadas. Então, dependendo do teu grau de reputação, as pessoas olham para você. O que você está reverberando ou não? Para ver, mas se ele tá, esse cara sabe o que fala, ele está fazendo a coisa bem feita. Né? E aí você usar de alguns mecanismos, né? É muito fácil você... Outro dia eu recebi um e-mail contando a historinha do toque de silêncio, que a história que é lenda, que não é verdadeira, que o pai nasceu na Guerra da Recessão, esse toque do silêncio, né? Que o pai era do norte, o filho era do sul, o filho morreu, pararam a guerra para o pai resgatar o filho, e daí ele tocou pro filho aquele toque. E a história é bonita, bem explicada, mas quando você vai buscar, os caras até anotam, tem uma historinha do pai que foi buscar o filho, é tudo invencionice. Né? Então, às vezes, a gente entra nessa sem usar critérios. Né? A Dilma não poderia ir para os Estados Unidos porque ela teria participado, isso foi um dos hoax, né? De lendas, né? As lendas urbanas, lendas digitais. O mais recente... Porque ela tinha sequestrado o mais recente é a questão de que o Facebook é uma entidade de capital aberto e não sei o que. Rapaz, eu vi isso N vezes. Ontem ainda. Esses últimos dias aí. Eu não dou a menor bola para isso. Então, na realidade, você está falando dessa curadoria... É que determinados camaradas eles sirvam como filtro de maneira a purificar o fluxo de informação que está aí na rede. Você consulta, quer dizer, será que isso é verdade? Posso, sabe? Ou como que você faz para descobrir se a coisa é chamado hoax ou não? Se é uma lenda urbana. Você ter consultores, né? Disponibilizados, né? Para poder checar aprender com os pares, com os pares que são mais experientes. Agora, Volney, pergunta, depois eu tenho uma pergunta. Deixa eu dar pausa aqui, aproveitar. O Nelson Rodrigues está fazendo uma pergunta. Nelson Rodrigues é esse meu amigo que eu disse que ele estaria nos... É importante os pais acompanharem os filhos nos seus relacionamentos na rede sem serem invasivos? É a pergunta do Nelson. E o Guido, aqui de São Paulo, mandando um abraço. Tá bom, amigo. Como você classifica, Volney, o estrondoso sucesso mundial de Ai Se Eu Te Pego? Banal ou a humanidade está se idiotizando? Abraços. O Guido é do ramo, ele tem negócios na internet. Eu nem consigo analisar, eu nem consigo analisar o Michel Teló. Eu nem consigo analisar ele, porque eu acho que aí é um outro fenômeno que tem outras raízes, né? Mas voltando para a questão dos pais, nós fizemos um primeiro, meio que surgiu por causa desse Open Coffee, nós fizemos um primeiro texto que se chama Pais Conscientes, alguma coisa assim, Pais Conscientes, Filhos Seguros. Que é um texto que ajuda a tratar de algumas dessas questões. É óbvio que você tem que acompanhar, mas é impossível acompanhar.
Ou seja, quem quer acessar a internet longe dos pais vai acessar. Não adianta você proibir. É esse tipo de coisa que a gente não está acostumado. A gente acha que uma lei resolve tudo, a gente acha que dar uma ordem resolve tudo, a gente acha que controlar resolve tudo. Não resolve. Então, nós temos que aprender a ser melhores pais. Diálogo, envolvimento, fazer lição de casa. Há valores que antecedem a chegada deles na rede. Exatamente. É inevitável. Eles não têm. E você tem que fazer. Se isso é parte do mundo deles, você tem que participar. Você tem que saber. Não adianta você querer viver no passado, não tem como. O pai tem que saber, mas isso é coisa de jovem, isso é coisa de criança, Facebook eu não vou... A minha mãe com 83 anos, a gente colocou ela no Facebook, porque ela acompanha os netos, acompanha as fotos, acompanha os acontecimentos, e não demorou muito, outros e curte pra caramba, da mesma faixa etária estão usando. Meu pai tá não, e curte pra caramba. 83 anos, ele tá na rede. Minha mãe tá lá quando curtindo ele as confunde coisas. recado pros filhos, né? Que ele vê a foto de um, mas é o outro, né? Que publicou e tal, mas ele tá lá na rede. Essa coisa dos filhos, eu até penso assim, né? A gente já acho que comentou isso aqui, que antigamente havia aquele castigo clássico dos pais, vá pro seu quarto e fique de castigo lá. Hoje, esse pedido é o que o filho mais quer ouvir. Porque ele com o tabletzinho dele, com o celular dele, acabou, ele fica no quarto, mas pela rede, ele sai do quarto e vai lá pro outro lado do mundo. Exatamente. Agora, Volney, nesse sentido, aproveitando até esse gancho, duas coisas, e você até já colocou, mas talvez esmiuçar um pouco mais. Primeiro, nós, né, pais e os da nossa geração, Fernando é mais jovem do que nós, tem 3 filhas, uma ainda é bem menina, mas nós, assim, os nossos filhos e os netos mais ainda, nós ainda, como estamos na ativa, estamos lidando já com o resultado de uma geração que nasceu pós o advento dos computadores, ou pós advento da rede internet, propriamente dito. São digitais natos, fazendo, né? Estou meio que assessorando na Secretaria de Educação de São José dos Campos, trabalhando em 2 colégios, com meninos e meninas na faixa dos 10, o ensino primário, né, que agora é fundamental, né, que a grande maioria são de meninos e meninas que nasceram na era da rede. Sim. E a professorada, né, são homens e mulheres como nós. Eles são analógicos. Exato. E é interessante como, na hora dos confrontos, e hoje nós vimos uma reportagem grave sobre violência na escola pública aqui em São Paulo, na hora dos confrontos, as linguagens, os temas, a complexidade é muito maior. Porque os da nossa geração, e aí eu coloco outra questão, que resistem, que é um grande número dos da nossa geração, que resistem a isto, entendeu? Mas não obstante, na hora dos confrontos, a complexidade, ela tem a ver diretamente com esse mundo absolutamente digitalizado, online, em que todas as informações chegam de uma vez para meninos e meninas, e não poucos pais estão absolutamente desprovidos de recursos para isso. E aí está até uma oportunidade para as comunidades cristãs de servirem também com orientação para os pais. Mas não servir com bobagem de ficar, desculpa falar assim, mas ficar postando o versículo é a coisa mais idiota que existe. Porque não é isso que vai enaltecer o reino ou fazer Deus ficar mais contente. Agora, ajude as pessoas a entenderem o que está acontecendo no nosso mundo. Prepare melhor os pais. Faça os pais estarem mais envolvidos nisso. Não adianta satanizar a internet, não adianta, como ainda fazem, né? Porque ela já veio, ela faz parte da vida, não tem como. Não adianta você
querer viver como o Amish. Mas tem gente que não sataniza, mas está infernizando na rede, viu, cara? É pior. Tem os crentes que não satanizam. Tem um lado do que mas sataniza tem os crentes e tem o lado que infernizam, que cara. Não, tem e essa sim, até uma pergunta que eu ia engatar. Divinizam demais, né? Divinizam demais. Não, eles acham que estão evangelizando, estão infernizando. Gostei desse paralelo. É um negócio muito doido. E a pergunta que eu engataria nessa questão aí, Ivone, porque a gente está falando assim de rede, comunidade e reino, né? Aonde que a gente, aí eu estou dizendo a gente, estou colocando todo mundo no balaio de gato, né? Aonde que a gente, do chamado mundo cristão, evangélico, enfim, que se diz assim, estamos lutando pelo reino, aonde que a gente tem pecado? Nessa questão da rede, hoje, que você percebe? A gente chega muito atrasado para promover coisas, para fazer coisas, e até para você participar, educar, quer dizer, você ter um envolvimento como comunidade, um envolvimento social, para mostrar, para discutir, para ver como é que você faz. A gente está sempre guetizado, né? Está sempre no nosso gueto e não estamos participando da vida. Mesmo na rede. A gente faz gueto até na rede, até na rede. A gente replica. Para chegar, né? A gente replica o nosso modelo. Quando a gente fala dos imigrantes digitais, que nós somos imigrantes, e os nativos digitais, aqueles que nasceram realmente... Não tinha ouvido essa existe todo um trabalho, uma discussão que mostra que realmente a gente tem um conflito de gerações e a gente precisa trabalhar a síntese. Não está ninguém fazendo esse trabalho assim com mais afinco. É uma oportunidade. Por que nós não ocupamos esse espaço? Né? Por que a gente sempre chega atrasado para ter uma atuação mais social, para ter uma atuação para o mais pobre, para procurar promover a justiça? Por que a gente está sempre atrasado? E aí tem oportunidades para servir. É uma mentalidade muito paroquial, né? Essa coisa. Eu estou levando a minha paróquia para a rede, para a internet, mas eu não estou pensando assim que a internet, e quando falando de rede, ela abre uma série de possibilidades para eu me tornar um agente social. Um agente social positivo, construtivo, edificante, né? Que vai repercutir na sociedade, isso mesmo. Com valores do reino de Deus. E você leva os valores do reino de Deus. E, por favor, dê um exemplo, né? Então, é bem por aí. Interessante. Vânia, tá aqui primeiro, o Carlos, lá de Londres, tocou num assunto interessante, o Volney. Muita gente esbraveja, critica o sistema evangélico vigente, mas não se vê ninguém disposto a fazer nada. Creio que muitos sabem o que não querem, mas poucos conseguiram colocar num papel o que estamos uma vez... aqui estamos uma vez, somos cristãos. Vânia, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Amanhã eu vou dar uma palestra para alunos do ensino médio, adolescentes, sobre prevenção à pedofilia, incluindo a internet. Como fazê-los compreender a importância de terem cuidados na rede sem enxergar seus pais como vigilantes. Muito bacana isso. A Vânia é a nossa web espectadora. Também tem presente. Cadeira Cativa. Cadeira Cativa, como a sua. Lá do Rio de Janeiro. Mas boa questão ela colocou. Muito, porque isso muito. Porque grave, você tem que trabalhar com os pais e tem que trabalhar com a molecada também. Explicar os perigos, sabe? Outro dia eu fui conversar com o pessoal de uma escola e eles estavam fazendo uma cartilha para os alunos. Não chame seu coleguinha de bobo. Quer dizer, são coisas. Você quer evitar bullying, então você joga o bebê fora junto com a água suja do banho. Então você precisa agir assim, com conscientização, com projetos positivos, trabalhar mais essa questão da sensibilidade, trabalhar essa questão de identificar perigos, ajudar um ao outro, fazer uma espécie de mobilização saudável entre a molecada. Então, isso eu acho que a Vânia é interessante, eu estava pensando nisso, quer dizer, deles próprios, de instruir os próprios meninos e meninas a criarem seus salvaguardas, né? De identificarem possibilidades entre si. Essa curadoria que você falou, né? Todos são vítimas. E uma coisa que, principalmente o mundo evangélico, não vai aceitar, porque ele tende a ir para o sacerdotal,
né? Para o sacerdote aqui, o rebanho lá, é a questão de que você vai aprender muito mais entre os pares, com os pares. Você vai aprender mais com seus iguais. Então, é importante você, por exemplo, num trabalho com a molecada, você gerar responsabilidade para eles. Vocês têm que ajudar uns aos outros, vocês têm que um fazer a vez do outro, realmente trabalhar com essa colaboração, essa cooperação. Do mesmo modo como essa menina, né, Isadora, né, provocou uma transformação na escola dela, a partir de uma ação responsável, né, meninos e meninas, né, identificarem, né, esses salvaguardas, né, essas resistências entre eles mesmos no que diz respeito, sobretudo a pedofilia, porque a criatividade dos pedófilos é uma coisa impressionante para chegar nos meninos e meninas. De forma geral, a criminalidade, a criatividade dos bandidos, né? Geralmente a criminalidade é criativa. De forma geral, né? Porque a pedofilia hoje é uma questão muito séria, mas bandido, de forma geral, é muito criativo. E a gente precisa ter esse cuidado. E alguém olhando por nós e a gente sendo aquele que olha pelo outro. E às vezes, alguns que já foram vítimas, né, de pedófilos, até por uma questão de se pouparem, silenciam, né? E esse silêncio é extremamente conivente, né? Perigoso, né? Porque no silenciar você não denuncia. Né? Óbvio, se expor, não, eu não sou favorável a isso. Sim. Mas criar possibilidades. Por onde é que chegou para aquele menino, para aquela menina, né? Essa informação. Né? Mas tá jóia, olha, a gente está com 50 minutos de papo já. É mesmo? Já passou. Então, caminhando para as conclusões. Conclusões. O Volney, assim, indo para esse fechamento, no que diz respeito às suas próximas ações, assim, como é que a gente pode ter acesso a elas? Você está na rede disponibilizado para as pessoas que queiram conversar com você, enfim? Uma coisa que eu descobri esta semana, por mais envolvido que você esteja, né? Eu descobri que você pode fazer uma assinatura no Facebook. Isso. Ou seja, você vê como tem tanta coisa pra gente. Por isso que não existe o sacerdote no sentido, sabe, o especialista. Eu sei que existe, mas eu nunca consegui chegar onde é que assina lá. E olha que eu tô no Facebook. E ainda vocês, uns caras hoje pensam assim, mas assina onde? Também não sei. Eu vou desvendar, mas eu quero fazer tipo uma assinatura que eu acho que as pessoas podem acompanhar esses temas, porque eu acho que esses temas são muito queridos. Eu tenho feito, em função de articular o próximo Open Coffee, eu tenho feito alguns textos curtos, de 3, 4 parágrafos, e tem dado umas 20, 25 curtições e mais um tanto de comentários. Então, é uma coisa que parece que tá gerando uma repercussão. Então, eu quero ver se eu continuo com isso. Você tem um site? Tem o blog, tem o site, tem o blog, tem o perfil. Qual é o endereço do seu blog? O meu blog é Volney Faustini, tudo junto, Volney, né? faustini.wordpress.com. E além disso eu tenho o site da empresa, mas o site da empresa é mais corporativo, mais institucional, né? Tô no Twitter e tô no Facebook. Pelo seu blog, quem desejar chega no seu site corporativo também. E também no perfil do Facebook. Também no meu perfil do Facebook, me acha no Twitter, você atua bastante também, né? Maravilha. Que legal, que bom. Volney, obrigado. A gente espera ter você mais Fernando, vezes. Mais uma provocação. Faça mais uma. Fechar, você é o provocador daqui. Você tem intenção de lançar uma outra querigma no mundo online, digitalizada, alguma coisa assim, não? Assim, de planos imediatos não tenho. Não tá na pauta, né? Não está na agenda imediata. Mas a gente sempre está aberto
a participar de um movimento, de alguma coisa mais abrangente. Porque quem viveu aquele tempo sabe que a Querigma foi um divisor de águas, né, em termos de publicação na época. Foi. Qualidade, conteúdo, né, criatividade. Forma e conteúdo, né? Para a época. Foi extraordinário. No contexto cristão, era gostoso quando a gente recebia a Querigma. Legal. Eu fico bastante, com muito orgulho pelo trabalho que a gente fez. Não foi só meu, sempre atribuo a Ruth, a Zilda e a equipe que a gente tinha, que realmente ajudou a fazer o que chegou a ser a Querigma, né? Então legal. Mas fico contente com isso. Quando você for pensar em alguma coisa nesse chamado mundo virtual parecido, avisa. Opa. E vem contar para nós. Dani tem um recado mostra aí o seu recado, Dani, pra gente. Manda. Aí, ó. Nossa, Daniel, como você tá bravo. Pessoal, o Daniel Choi tá bravo. Pessoal, tá nada. O Daniel é o cara mais paciente desse lugar aqui, né? Bonei, obrigado, viu, por você ter vocês. passado esse tempo aqui com a gente. Aqui, amigo. Bom, muito Quem bom. sabe teremos você de novo, mesmo talvez pela rede lá, diretamente de Paraty. Quem sabe? Você aterrissar mais lá pra cá. Por que não? E você que está vendo, ou você que está vendo depois, que está gravado, se você quiser divulgar esse programa que a gente está fazendo hoje, eu achei que o papo foi muito jóia, muito construtivo aí para a gente entender essa dinâmica que a gente vive de hoje. Muito bom. Até a próxima quinta, se Deus permitir, a gente vai estar aqui com alguém. Ou então eu vou estar com o Breg, ele vai estar comigo e a gente vai papear um pouco aí com você. Tá legal. Valeu, gente. Abraço. Até. Tchau. Valeu, obrigado.